Painel 2, Fintechs e Cooperativas de Plataforma, Impacto no Mindset Sociocultural. Para mediar o painel, chamo a nossa incrível professora Flávia Bendelar. Por favor, uma salva de palmas para a Flávia. Muito obrigado por ter aceito o desafio. Flavinha, pode ir pegar seu lugar de destaque. Abdul Nasser, Sescop RJ, vai também participar do painel, dando todo o suporte na discussão de cooperativas de plataforma. Temos também um advogado especializado, nosso parceiro, professor da casa, especializado em ESC, em ESC, Dr. Pablo Arruda, da SMGA, por favor. Obrigado. Obrigado, parceiro. Fica à vontade. Vou chamar a queridíssima Lindália Junqueira, CEO da EOS Innovation e do Hack in Rio. Muito obrigado, Lindália. Obrigado. E nosso amigo, parceiro de Firjan Sinditec, diretor da Sinditec Firjan, senhor doutor Alex Branco. Muito obrigado, Alex, também por sua participação, sua disponibilidade para somar aqui nesse timaço. Flávia, eu deixo com você. Vai nesse? Então, maravilha. Foi? Não? Então fica com o meu. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Felipe, a todo mundo que veio aqui. Nós temos um time incrível hoje, que eu estou com uma responsabilidade mega. E nosso tema também é bastante interessante, porque é um movimento de tendência que tende a crescer cada vez mais e fazer, talvez, uma nova sociedade no futuro, quem sabe, ou num futuro tão não distante da gente. Então, para importar, e a gente não se alongar muito aqui nas minhas palavras, eu vou começar já lançando uma pergunta, e eu vou pedir que vocês fiquem bem à vontade de comentar, fazer perguntas uns para os outros também, que é para a gente poder ter uma dinâmica maior. E assim que alguém quiser fazer uma pergunta, pode já levantar a mão e a gente já começa a interagir para ficar mais dinâmico o papo, tá? Então, eu vou começar perguntando o seguinte, quem quiser fica à vontade para começar a responder. O mercado compartilhado, quer dizer, as plataformas compartilhadas, elas nasceram por uma necessidade ou por uma visão de oportunidade? Pergunta difícil. Essa pra mim, olha só. Eu acho que as duas coisas. Na verdade, a tendência das novas tecnologias de base digital permitiram que você consiga fazer essas conexões em larga escala. E aí começaram a surgir os famosos marketplaces, né, que são, né, um quer comprar, um quer vender, um quer, né, ter um serviço e o outro quer, enfim, mediar essa forma de você criar esses hubs virtualmente. Sendo que com as novas plataformas blockchain, na verdade, pode acontecer de você não precisar mais dessa mediação. Quer dizer, se hoje você tem, né, um EasyTaxi, um Uber, na verdade, mediando entre quem quer um táxi e o taxista, com o blockchain pode ser peer-to-peer, pessoa a pessoa. Então, pode acontecer que a gente agora tenha plataformas compartilhadas, mas descentralizadas, na qual a gente pode, na verdade, negociar direto com a ponta. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, isso é a realidade, esse é o fato que está acontecendo e à medida que essas plataformas blockchain forem evoluindo mais para perto do last mile, que a gente fala, perto do consumidor, isso vai começar a ser uma realidade também. Mas hoje nós estamos na era da colaboração, então não existe inovação sem colaboração. Acho que a tendência não é mais tendência, já é realidade. Bem mais. Eu tenho lido muito sobre o fato de a gente estar vivendo a ressaca da internet, né? Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar desse termo. A internet que nasceu para ser livre, que nasceu para
funcionar sem Estado, para ser uma rede neural, e em determinado momento acabou sendo sequestrada por megacorporações. E eu não estou falando das startups, eu não estou falando das empresas que têm crescido, mas daquelas que de fato geram preocupação. Como o Eduardo falou aqui, vai me preocupar quando a Amazon, quando o Google resolver entrar no mercado financeiro. Porque aí a gente vê a formação de grandes monopólios, mas isso acaba sendo inevitável. Mas eu acredito que o blockchain, né, ele é uma resposta dessa mesma comunidade que no início queria essa liberdade, que queria esse ambiente livre, né, a esse movimento de concentração. Né? E aí, eu já puxando para o nosso tema, dentro de um processo de organização econômica também surge esse movimento das cooperativas de plataforma, que no final acabam se fintechizando, porque quase tudo hoje também se tecniza, né? se é que a gente pode usar esse verbo. E eu acho que esse é um processo de resgate dessa publicização, de resgate dessa essência da colaboração e do compartilhamento, né? Que é dizer de novo, olha, tudo bem, vocês chegaram aí, agora a internet é nossa, vamos botar o blockchain na rua, né? Vamos botar o bloco ou o blockchain na rua. Eu vou comentar rápido. A gente está vivendo uma era agora de oportunidades, né? Não foi nem a necessidade, é uma oportunidade. Assim como o IBMEC passou o vídeo aqui no início, são décadas de 80, 90, 2000, chegamos a 2019. E esse período agora abre, a gente acredita em janelas de oportunidades. Essa janela você tem que entrar agora, porque daqui a 10 anos será uma outra janela. E a janela agora é de cooperativismo, é de abrir fintechs, né? É de entrar nessa oportunidade. E eu estou falando Brasil, o movimento é a nível global, né? O movimento não está Rio de Janeiro, São Paulo, não. O movimento é em todo mundo, está muito rápido, as coisas estão sendo muito rápidas. A gente já está aqui hoje, tem gente já pensando em como terminar uma fintech e construir um outro modelo de fintech. Então, já pensando no futuro, né? Como ex-estudantes lá da NASA, você vai pensar no futuro. Então, qual é o futuro das fintechs, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Hoje, 2019, 2029, a gente vai estar discutindo outra oportunidade aqui. Então, não é uma necessidade, é uma oportunidade que abriu e agora vamos entrar. Não tem como fugir dessa oportunidade. A outra situação é que... Por que a oportunidade? Porque a gente chama dos grandes bancos, né? Não só no Brasil, mas, enfim, em outros países, nos deram essa oportunidade. Né? O mercado está tão fechado, só eles faziam vertical, precisava abrir, precisava construir algo, né? Algo que fosse hoje esse movimento forte que são as fintechs e também as cooperativas, né? O Abdu vai falar muito daqui a pouco mais sobre esse tema, de abrir o mercado, abrir. Então, assim, a gente está entrando. Hoje, daqui a 10 anos, eu não sei mais o que vai acontecer. A inovação a gente não pede licença, a gente pede desculpa, né? Faz e depois vê o que dá. Mas, de verdade, eu fui por acaso a primeira brasileira Singularity, né? Selecionada pelo Singularity University na NASA em 2010. Já faz 9 anos, né? Parece que foi ontem. E aí você estava já falando de inteligência artificial, nanotecnologias, biotecnologias, enfim... Né? As tecnologias já existiam, né? Realidade virtual aumentada, tudo isso, machine learning, tudo isso já existia, né? Não estava sendo, era aplicado no mercado. Então, nos últimos anos, a gente começou a ver essas novas tecnologias aplicadas a vários mercados, não só fintech, insurtech, prevtech, marktech, mediatech, então, assim, até agrotech, todas as techs, mas no fundo são setores, né, que estão passando por transformação digital e que, obviamente, você tem as startups observando, né, várias oportunidades, né, de dores que aquele mercado tem, que elas podem resolver de uma maneira mais ágil, que às vezes a empresa não consegue resolver. E lá no Singular a gente falava de abundância, né, que é o Peter Diamandis, porque nós vamos ter 3 bilhões de pessoas conectadas em 2020. Então, nós temos
realmente uma oportunidade incrível de novos negócios e de novas formas de fazer negócio, tanto com empresas, né, quanto com outras plataformas. Vou fazer aqui, às vezes, do outro lado da ideia, porque eu estou ao lado de pessoas que têm uma visão muito futurista em relação à tecnologia e muito presente, porque essa tecnologia já é presente e até passado, né? Como mencionado agora, já há 9 anos atrás já tinha toda a estrutura caminhada para isso. Mas o que eu vejo nesse movimento, na verdade, é uma espécie de retrofit de necessidades. Quer dizer, a gente, ao longo dos anos e dos séculos, observa que o crédito se vê inicialmente concentrado, depois ele é ampliado, ele é horizontalizado, depois ele volta a ser concentrado. A gente viu no Brasil, nos últimos 25 anos, uma concentração muito grande no segmento bancário, e isso fez com que a gente ficasse encolhido, né, dependente desse crédito e refém desse crédito, e nós então resolvemos, como uma mola encolhida, dar o efeito elástico e devolver soluções diferentes para isso. Então, a gente está voltando a uma pulverização no sistema, só que com uma outra ferramenta. Então, eu aqui, como um advogado societarista, tenho o cacuete do velho, né? O advogado societarista é sempre aquele cara do móvel antigo, né? O melhor que eu conheço. Que bobagem, obrigado. Eu sou casado com advogado, então já sei como é que é, não é fácil não. Então, se você conseguir nas empresas inovar no departamento jurídico, você já resolveu. Você inova em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Então é isso, eu acho que na verdade o que a gente está tendo é um retrofit de uma necessidade histórica em que a tecnologia é uma ferramenta magnífica para que a gente pudesse se libertar e exercer esse efeito elástico dessa mola encolhida dos últimos anos, dos últimos 25 anos de prisão bancária. Pegando essa carona, né, você falou do ciclo que a gente tem de consolidação e renovação do mercado, que, na verdade, aqui a gente estava falando de mercado financeiro e tudo mais, mas ele acaba se repetindo em diversos setores da economia, né? Você tem sempre esse movimento em que você vai ter uma centralização, uma consolidação, aí novas ideias, novos players vão surgindo e vão comendo pelas beiradas, abrindo novos nichos de mercado, né? E eu acho que as cooperativas, elas estão entrando muito nesses nichos, né? Elas estão trabalhando muito nesse sentido, como uma solução mais democrática também. Não sei se vocês chamariam de democrática essa solução, mas eu percebo muito assim. E a gente estava falando um pouco de desbancarização no painel anterior, e hoje eu fico me questionando que, na verdade, o nosso grande problema é uma centralização no setor. Eu acho que não só no setor bancário, mas nos maiores setores, os setores mais importantes da economia, a gente tem uma centralização em poucos players, de um lado, e do outro lado, a gente tem os pequenos sem condição de alavancagem. Seria o caso da gente tentar consolidar alguns nichos das cadeias produtivas para um cooperativismo? O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar aqui é o que essa mudança, e aí não é uma mudança de tecnologia, é uma mudança de mídia, de como a gente se comunica, de como a gente acessa e processa informação, né? O que ela trouxe para o mundo, né? Democratização de tudo, democratização do contato, democratização da informação, né? E compartilhamento de pensamentos que antes, às vezes, eram restritos à elite, porque tinha condição de comprar determinados livros, porque tinha condição de frequentar determinados ambientes. E hoje, mesmo que você não tenha nenhum estudo formal, sabendo ler, você pode fazer qualquer coisa, né? Tanto é que as megas empresas de tecnologia já meio que aboliram a exigência de diplomas formais para ver a importância que se dá a isso. Então, quando a gente fala em democratização, você vê que isso se reflete, inclusive, nos negócios que são mais exponenciais, né? Tem uma comparação que eu não vou lembrar o nome do professor, vou ser injusto, mas eu vou usar, que eu gosto muito, eu acho que é uma comparação muito inteligente, de como essa questão da democracia nos processos
econômicos, ela pesa e ela faz crescer, faz ser exponencial. Se a gente pegar, por exemplo, a Rede Globo, né, ela é gestão, ela define o que você vê, quando você vê, como você vê, por onde você vê. São 20 milhões de usuários. E aí você vai para o Netflix. Ainda é gestão, mas gestão na internet. Te estabelece uma gama maior de escolha, te democratiza, te dá alguns direitos, né? Então, dentro daquilo que ela oferece, você pode escolher quando vê, o que vê, como vê, que tela vê, né? E aí você tem 220 milhões de usuários. Aí você vai para um outro nível, que é a curadoria, que é o YouTube. Você bota coisa lá, você tira, você classifica, você positiva, negativa, compartilha, e aí a gente tem 2 bilhões de usuários. O que isso está dizendo para a gente? Olha, as pessoas querem participar do processo, as pessoas querem ter algum direito nesse processo. Bom, e na medida em que essas necessidades são atendidas, essa necessidade de democratização, ela começa a se aprofundar, porque eu saio do ponto zero, onde eu não decidia nada, nem o que eu tinha que ver, né? Passo para o ponto máximo, que eu passo a decidir tudo, e aí começa, agora eu quero decidir mais, eu quero transparência, eu quero ter direito de deliberar se determinada conduta empresarial é adequada ou não, né? E aí é onde cabe, por exemplo, as cooperativas. Porque nas cooperativas a gente tem uma questão que a gente chama de princípio da dupla qualidade. Todo sócio, né, ele é ao mesmo tempo sócio e cliente, ou sócio e trabalhador, né, ou sócio fornecedor. Isso é da essência das cooperativas. E isso, quando você leva para as plataformas, pensa no potencial que isso tem. Pensa no potencial que teria, por exemplo, em termos de atendimento de necessidade, um Uber criado pelos usuários, feitos para atender eles sem tarifa dinâmica, pensando na melhor qualidade, no menor preço possível, né, na melhor dinâmica de atendimento. E aí, quando a gente fala de experiência do consumidor, pensa nisso sendo gerido pelo próprio consumidor, né? Então, talvez a exponenciação de todo esse processo de democratização. Só que a gente tem um desafio. Para tudo isso, você precisa de recurso. E do ponto de vista financeiro, se não for na acreditação do processo, num processo de crowding, né, do financiamento das multidões, não vai. Né? Eu não tenho na cooperativa a possibilidade, como eu tenho numa SA, de fazer um IPO ou de vender uma participação societária para conseguir o recurso para investir em tecnologia. Então, ao mesmo tempo que eu tenho o encaixe perfeito para aquilo que se propõe essas plataformas, né, de compartilhar, de democratizar, de garantir o acesso à distribuição justa, eu tenho a dificuldade da alavancagem financeira. E isso, acredito que deve se equalizar na medida em que mais e mais pessoas começam a se preocupar com esse tipo de questão. Então, aproveitando o advogado, do ponto de vista mesmo de regulação, tem alguma coisa sendo revista nesse sentido? Porque, por exemplo, né, você falou aqui do crowdfunding. As plataformas de equity crowdfunding, elas já sofreram, vamos dizer assim, uma revisão da CVM. Já tiveram que se reajustar e já não estão mais operando como eram antigamente. Antes, qualquer um entrava lá e aplicava. Hoje eles continuam vendendo isso, mas estão se organizando para fazer os roadshows de captação de investimento como se fossem pequenos venture capitals. Então, já mudou completamente o perfil do negócio, né? Então, assim, do ponto de vista de regulação, você acha que nesse sentido, quando a gente fala de uma cooperativa agrícola ou uma outra coisa que não tenha um viés, vamos dizer assim, financeiro por trás, é mais fácil rever isso para poder facilitar essa captação e a entrada de recursos que realmente façam sentido para essa cadeia? Muito bom. Historicamente, a gente vive esse problema em relação ao regulador CVM e em relação à captação de recursos para empreendimentos já há muitos anos. Acho que o setor hoteleiro é um dos exemplos clássicos para isso.
na figura jurídica do condo hotel. Você está ali ouvindo a Band News FM ou a CBN e ele vai dizer assim na publicidade: venha ser dono do seu próprio hotel. E você reflete e diz: caramba, eu não tenho nenhum automóvel para andar, eu vou ser dono de hotel, né? E ele ali naquela publicidade do rádio, ele está vendendo cota de investimento no segmento hoteleiro e você pode realmente ser dono de um hotel. E isso é algo que existe no Brasil e no mundo há muitos anos. Tá? Muitos anos. A CVM regulamentou a matéria, aliás, recentemente até flexibilizou um pouquinho mais em relação a essa questão, que é o procedimento de dispensa de registro. Isso já existe para esse segmento específico que envolve condo hotel. Quando o assunto é crowdfunding para outras coisas, principalmente na área financeira, por exemplo, captar dinheiro para emprestar dinheiro. Eu sou um captador de dinheiro para emprestar dinheiro, eu sou banco. A gente mexe com um outro regulador, que é o Banco Central, e a gente mexe com forças muito mais determinantes em relação à aprovação de mudança legislativa ou de mudança de regulamento, que são os bancos. Então, até agora, a gente não está vendo ainda uma grande resistência do sistema bancário para evitar esse movimento que está acontecendo. Um dos assuntos que eu quero trazer aqui hoje, por exemplo, é a empresa simples de crédito, voltada para micro e pequena empresa. E a instituição financeira nunca foi muito fã de emprestar dinheiro para micro e pequena empresa, porque o custo de transação é tão grande quanto é para emprestar para grande, tá? E com uma rentabilidade muito pequena, um risco muito maior. Então, eu acho que essa questão regulatória, ela vem na medida do medo, quer seja o medo de uma quebra dentro do sistema econômico, captar dinheiro da poupança popular é perigoso, tá? Então, o crowdfunding, que abre suas portas para qualquer um na internet investir, é um captador de economia. Daí para uma pirâmide pode ser um passo, daí para um marketing multinível pode ser um outro passo. Então, a gente tem linhas muito tênues entre uma captação popularizada e uma pirâmide, por exemplo. Eu acho que o medo é uma linha para esse regulador. Aquilo que já se entende, a gente regula. Aquilo que não se entende, talvez seja melhor inicialmente proibir e fazer como você disse, que é bater de frente, a tecnologia dizendo, sem pedir licença e fazendo para ver como vai acontecer. Acho que o exemplo das cripto servem para isso mesmo, né? O medo que a gente tem de regular alguma coisa que a gente não entende muito bem como e para onde vai. Então, isso. Na verdade, as startups, como elas começaram já captando dinheiro desde o início, né? Quer dizer, começa com a família, depois já passa para o investidor anjo, depois vai subindo aí no round de captação, começou, de fato, um equity crowdfunding, até que foi o Ricardo Politi que criou Brota, na qual a gente podia ter pequenas cotas, né, e criando os fundos de mútuo, né, que aí a gente consegue com que não precise ser um investidor anjo que bote 300 mil, de repente podem ser 100 botando 3 mil. Né? Hoje é o mínimo na cria, está R$500. Viu? R$500. Obviamente tinha um outro lado que era a tal da vaquinha, né? Que é outra coisa, você praticamente é uma doação, aí nem é investimento, né? Se você acredita naquele protótipo, naquele produto, você vai lá, né? Doa para poder ele criar a trilha dele, seguir em frente na trilha dele. Então, a startup já nasce com esse modelo meio que SA sem ser SA, né? De fato, voltando um pouco para o tema cooperativismo, cooperativa já existiu, fato, né? Unimed é a cooperativa de médicos, Sicobi é a cooperativa de banco, você tem cooperativa de tudo, né, Vitor? Assim, eu nem imaginava. Eu falei assim, vamos fazer uma cooperativa de professores, que eu sou professora também. Tem 17 aqui no Rio. Já tem 17 cooperativas de professores. E o IBMEC começou assim. Ó, viu? Então, já é uma forma que assim, o ser humano é associativista, né? Quer dizer, para que a gente se associa? Né? Ou para ganhar escala ou para ganhar representatividade. Então, de certa maneira, são modelos de gestão ou de organizações diferentes. Então, a franquia, no fundo, também é uma coisa você ter pequenos negócios, né, agrupados no mesmo propósito, enfim. Né? Mas a cooperativa, eu vejo que hoje é uma forma de alavancagem muito maior. Né? Independente se ainda tem regulatórios ou não, eu acho que quebrou um pouco o paradigma de achar que cooperativa era só aquelas antigas associações, né? E tem muita coisa ligada também à cooperativa de créditos agrícolas, etc. E passou a ser
Então, novas formas de você se organizar e se associar. E eu brinco muito que isso já existia até na Rua dos Lustres aqui, né? Em São Cristóvão. Por que eu tenho uma loja de lustre atrás da outra de concorrentes? Você é maluco? Você vai botar 20 concorrentes na mesma rua? Mas ele cria o quê? Força, né? Ele cria posicionamento e, quem sabe, até escala, porque o mesmo fornecedor, de repente, vai distribuir alguns dos produtos para várias lojas e consegue que fique na mente do consumidor que, se eu quero iluminação, eu vou lá. Então, eu acho que vai vir agora uma nova onda, né, desse novo cooperativismo, e principalmente é o que a Bidu fala, de cooperativismo de plataformas digitais. Então, não só negócios físicos, mas você pode ter cooperativas de aplicativos e de novos negócios digitais. Eu acho que assim, coisas que são importantes dizer, né? O cooperativismo, ele é sistema econômico próprio, tá? Ele não é socialismo, ele não é comunismo, ele não é capitalismo. Ele funciona em países comunistas, ele funciona em países socialistas. E aí é importante, por exemplo, perceber o nível disso, tá? Na nossa Constituição, lá na ordem econômica, você tem o tratamento do cooperativismo como um sistema que deve ser apoiado, estimulado. Na Constituição da China, que é um país que até pouco tempo era muito mais comunista, fechado, agora já se fala num capitalismo de Estado, né? Você tem lá a economia de Estado, dentro do capítulo que trata da ordem econômica, o cooperativismo e a economia privada, que é feita no interesse do Estado. Esses são os termos. Então, assim, para ficar muito claro, não é uma coisa nem outra, né? É importante deixar isso registrado. O segundo ponto é... Nova forma de organização, né? É um sistema econômico, uma forma de organização que tem a cooperação como principal método, que tem o ser humano como centro essencial da atividade. E aí eu costumo dizer o seguinte, né? Enquanto para uma empresa de capital, né, o propósito ele é uma escolha, né? Se o meu propósito, por exemplo, é garantir a melhor experiência e democratizar o serviço, sei lá de quê, para o usuário, isso é uma escolha, né? Porque se em determinado momento me vem a possibilidade, através de uma monopolização ou controle relevante de determinado mercado, de mudar isso e não ter opção, se os meus investidores não tiverem dentro de um movimento de capitalismo consciente ou coisas que são escolhas, eu vou mudar. Porque são escolhas, né? Não estou dizendo que vai mudar ou que é mal em si. É uma escolha. Nas cooperativas isso é estrutural. Não vai mudar. Sabe por que não vai mudar? Porque cada pessoa que participa tem um voto, é dono do processo. Então não vai mudar, é estrutural. Também não vai acontecer, por exemplo, e isso tem seus bônus e ônus, né? Se em determinado município oferece mais vantagem, estou falando das cooperativas tradicionais, pegar e mudar de local, né? Porque cooperativismo a gente diz que é gente, né? E se são as pessoas, só se eu mudar a cidade inteira de lugar, né? Se a minha cidade é o que compõe essa base. E aí também, por último... Desculpa, mas claro, isso até fortalece você trabalhar com a economia local, municipalização, né, de clusters econômicos para você fortalecer. Exatamente, né? Eu acho que, na verdade, o grande diferencial, apesar de você ter um desafio relevante aí de fazer escalar, né, de fazer subir do ponto de vista financeiro, porque a aquisição e desenvolvimento da tecnologia custa caro, o grande diferencial é que você distribui a riqueza para as pontas e fixa ela localmente, apesar de poder ter escala global, né? Então, por mais que eu seja uma cooperativa de plataforma, sei lá, de faxineiros, né? de match entre clientes e faxineiros que atende ao mundo inteiro, ainda assim a riqueza vai ser sempre fixada localmente. Não vai acontecer, por exemplo, eu ter uma plataforma no Brasil em que leva 30%, 40% dessa riqueza produzida por meio desse business para um grupo de investidores em outro país, né? Vai se distribuir localmente. Então, isso é uma alternativa. Não estou dizendo que é a melhor ou pior, Você está né? falando que as cooperativas funcionam como redes, né? Sim, e aí, necessariamente por mais que todos os associados estejam dentro da mesma rede, você tem o mundo digital, né? É um mundo físico e o mundo digital se conectando. Sempre fixando a riqueza nas pessoas. E é engraçado perceber que às vezes a pessoa, mas esse modelo não é eficiente. Bom, se as 300 maiores cooperativas do mundo tivessem um único país, seria a nona economia mundial. Então, não dá para dizer que não é. O pessoal está falando, para chegar a 1 bilhão
né, a gente vira unicórnio. Então, eu já tenho aqui pelo menos umas 40 cooperativas no Brasil que são unicórnio, porque tem muitas que passam do bilhão, né? A própria Unimed Rio, que é o maior plano de saúde do mundo, fatura 5 bi. Deixa eu te fazer uma provocação. Com toda dificuldade. Deixa eu te fazer uma provocação em relação a isso. Eu tive semana passada, quinta-feira, a convite do Sescop, inclusive, palestrando no evento anual da Unimed Rio, Suerge, lá em Angra. É da Unimed Federação, juntas 24. Exatamente. Fiquei bastante espantado com duas coisas. Uma, o tamanho do evento. Tá? O tamanho do evento, a estrutura do negócio e tudo mais. E dois, a paixão que cada um daqueles indivíduos que estão envolvidos ali tem para o cooperativismo. Me chamou a atenção, por exemplo, a expressão usada por todos, militância. Que é uma expressão que tem uma força de pertencimento muito grande. Tá? Eu quero fazer uma provocação a você e aos demais, claro. A você parece, Abdu, e aos demais também, que quando eu tenho cooperativas em enorme escala, como a Unimed, como as açucareiras, que são muito grandes, não haveria um perdimento dessa questão, desse social que você mencionava agora há pouco, e jogando até para a questão da cooperativa em plataforma e pensando que isso tem uma capacidade de escalabilidade muito maior, o quanto eu não posso ter daqui a pouco uma Amazon cooperativa e, portanto, levando um domínio de mercado com o mesmo critério de empresa. Essa empresariedade cooperativa afasta a sua identidade originária? Acho que essa é a pergunta que eu provoco aí. Como eu disse, a primeira questão aqui é estrutural. Como é que eu vou afastar se no final eu tenho que distribuir o resultado para a ponta? Por mais que eu tenha uma dificuldade, um absenteísmo, por exemplo, no processo decisório, e esse absenteísmo não é exclusividade das cooperativas, né? A gente tem SAs que sofrem com isso, às vezes não tem quórum para poder tomar uma decisão relevante, né? Por mais que eventualmente a gente acabe sofrendo com um absenteísmo, porque, inclusive, a dupla qualidade ela é uma bênção e uma maldição. Por que uma bênção e uma maldição? Se você ingressa numa cooperativa de crédito, por exemplo, para ter acesso a serviços financeiros em melhores condições, e são, né? No momento em que isso começa a te atender, muitas vezes você perde o interesse de participar da vida societária. Deixa de lado, não, deixa isso aí para os outros, não quero me envolver na discussão. Né? É como no condomínio, né? Tá indo tudo bem, ninguém quer participar. Tá indo mal, todo mundo corre lá. Então, eu acho que, assim, por mais que a gente tenha esse distanciamento, esse absenteísmo do processo decisório, eu nunca vou ter um distanciamento da distribuição do resultado. E no momento em que eu começo a ter um desvio, por exemplo, de cobrança, de ineficiência em razão disso, isso não serve só para as plataformas, eu acabo tendo um movimento de insatisfação que joga isso de novo para o centro, é o que aconteceu, por exemplo, na Unimed Rio. Né? Todo mundo acompanhou a questão. Os cooperados foram lá, assumiram o processo, trocaram a gestão e hoje está botando no trilho de novo. Né? É um processo que é constante, é natural, né? Mas que não muda a essência e que não vai mudar mesmo numa cooperativa de plataforma. Não vai virar uma Amazon, não vai ver a sua margem como a minha oportunidade e se ver, vai devolver, porque devolve na proporção do resultado. E essa é a magia do processo. Como eu disse, é estrutural, não é uma opção. Eu penso um pouco assim como você, e o que eu penso é o seguinte, na verdade, você ter pequenos players unidos da cadeia produtiva de uma forma associativa, você tem condição de fortalecer muito mais determinados setores da economia. Então, não é só uma cooperativa de médicos, uma cooperativa de professores, ou coisas assim, de profissionais, ou de agricultores, mas, de repente, eu pegar nichos da cadeia produtiva, pedaços que complementam aquela cadeia, por exemplo, lá nos lustres, a gente pegar uma cooperativa onde tenha o fornecedor do vidro, o fornecedor da lâmpada, o fornecedor do não sei o quê, e que tenha no final um resultado mais barato, mais interessante, com um design especial e um produto mais qualificado e diferenciado para o consumidor final. E que assim você consiga alimentar toda aquela cadeia local. Né? Então, eu acho que
esse tipo de mercado, ele, independente de estar ou não na plataforma, ele tem uma tendência a ser um novo modelo de negócio para os próximos anos. E assim, claro, eu acredito que sem você falar em termos de digitalização hoje seria até irreal, né? Então, você tem que falar nesse sentido. É mesmo, porque a tendência é clusterização mesmo, né? Você criar condição que os nichos aconteçam e se reconheçam e você facilite essa prestação de serviço. A cooperativa é interessante justamente por isso, porque assim, o próprio associado é dono do negócio, né? Vai exigir a melhor qualidade, porque ele também vai querer que volte para ele, né, aquele resultado positivo. A diferença, eu acho que você consegue, com as plataformas digitais, atingir certos tipos de nicho de cluster que antes não era possível ou demorava mais, né? Imagina que até você criar na Unimed, a maior, como você falou, né, a maior cooperativa de médicos do mundo, quantos médicos serão, enfim, até cada um desses se cadastrar e se associar e fazer parte, né, desses hubs espalhados fisicamente por todo, deve ter demorado mais, agora é mais rápido. Então, essa é uma questão mais de velocidade do que propriamente de mudar, né, a forma como a gente já pensa em se associar para atingir aquele nicho ou aquele cluster. Eu queria pegar exatamente para você que eu ia perguntar, mas pode falar. Eu só um comentário. Mais ou menos 10 anos atrás, quando a gente vai para o Mato Grosso do Sul, a área de soja, de milho, você vê um monte de propaganda Sicredi, um monte de cooperativa, e vê que funciona, e funciona bem ali naquele local, né? Depois que elas vieram tomar a cidade, as metrópoles, e aí veio tecnologia, depois área têxtil, foi crescendo, né? Mas voltando aqui para a área dos segmentos, acho que a tendência agora, e aí é muito rápido, né? A tecnologia é muito rápida. A primeira fintech, que nasceu em 2013, já está em 5 mil municípios, né? Enquanto os grandes bancos estão fechando, um deles aí fechou 400 agências, né? Então, olha a transformação, como ela é muito rápida, é exponencial. E você vai entrando, o que vai dar lá na frente, né? Nem assim, o Banco Central não sabe também o que vai dar, está tentando ver o que vai acontecer, mas não entende. Então, assim, um outro ponto que eu vejo é essa abertura com o Open Bank, que vai estar lançando aí no segundo semestre de 2020, né? Junto com a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vai abrir uma grande oportunidade tanto para a cooperativa como para a fintech, porque vai migrar muita gente dos bancões para as cooperativas. Você vai poder escolher os produtos. E bem menor o custo, né? Na rodada anterior aqui, tinha uma pessoa comentou do spread bancário está 30%. É muito caro. Então, imagine se eu conseguir 15%, a metade disso. Abrir no Open Bank lá para 2021, lá para janeiro, fevereiro, março de 2021. Que o mercado já esteja regulamentado, equilibrado. Eu acho que vai ser um sonho aqui para o nosso país, né? Enfim, a tendência é essa, segmentar o mercado e trazer com o Open Bank essas oportunidades que estão sendo geradas. Cooperativas e fintechs, na mudança sociocultural, que é o nosso debate aqui, e uma mudança rápida, né? Muito ligeiro. Eu até, Alex, ia te perguntar o seguinte, como é que a indústria está vendo isso, assim, pelo seu chapéu Firjan, né? Como é que a indústria está olhando a oportunidade de trazer cooperativas para dentro da cadeia e administrar isso? Grandes parceiras hoje da federação é uma cooperativa. Então, de 10 mil associados, muitos vão na cooperativa. Eu mesmo sou cliente de uma cooperativa como PJ, né? Então, as taxas são bem melhores. Você consegue ter uma adesão bem melhor. Eu acho que, eu tenho certeza, né? Está todo mundo migrando e cortando aquelas taxas abusivas, aqueles custos altíssimos que tem nos grandes bancos. A tendência é migrar para e reduzir o custo, né? Ainda mais pós-crise agora que a gente está passando. Né? Tem um ponto relevante nisso. Em regra, as cooperativas nos mercados que elas são reguladoras de preço.
e concorrência. Porque, mais uma vez, a questão do propósito, a questão da entrega, ela é estrutural, ela não pode mudar, salvo por um desvio. E aí desvio é desvio, não é da essência de cooperativa ou de empresa ou de qualquer outro setor, né? Esses dias até ouvi de uma pessoa relevante no Sistema S que cooperativa é boa quando dá certo. Eu falei, qualquer empresa é boa quando dá certo. A maior crise mundial não foi gerada por uma cooperativa, foi gerada por uma SA, e ninguém fala que a SA é boa quando dá certo, né? Mas o que é relevante nesse ponto? Até determinado período da nossa história recente, os bancos garantiam por CPF R$60 mil. R$60 mil em caso de quebra. E aí vieram as cooperativas e falaram, pô, R$60 mil é muito pouco. Vamos aumentar esse negócio, vamos jogar isso lá em cima. Foi para R$250 mil, criou o FGCOP, criou toda uma estrutura de governança. Hoje é praticamente impossível uma cooperativa de crédito quebrar e deixar teu beneficiário na mão. E aumentou para 250 mil. O que o mercado fez imediatamente? Todo mundo mudou para 250 mil. Percebam que mesmo um player que tem menos de 3% do mercado, quando coloca uma condição melhor e mais segura, faz o mercado todo se movimentar. Então, muitas vezes, não é só pelo preço que a gente tem que estar numa alternativa que estruturalmente seja voltada para nos atender, mas talvez por uma questão de ter alternativa, dela existir e de ter garantias de que ela continua sendo alternativa, né? E aí isso vem, de novo, quando a gente fala muito em cooperativa de plataforma agora, há uma discussão, principalmente dessas megacorporações que tendem a monopolizar, e a gente usa agora a Amazon de exemplo. 44% da capacidade de nuvem do mundo está em uma empresa que é a Amazon. Uma só. Que o CEO tem uma frase que ele adora, né, que a sua margem é minha oportunidade. E quem diz que ele não vai lá dar uma olhadinha nos dados da indústria que está lá na nuvem dele? Quem diz que não dá uma olhadinha nos dados da advocacia? Ah, não faz. E quem garante que não, né? E aí, determinados pontos, será que nos interessa ter só essa nuvem ou ter um monopólio de nuvem em 2, 3 empresas no mundo? Será que talvez não devêssemos ter uma alternativa onde, por essência, todos tivessem direito de votar, fosse democrático, como era a ideia libertária inicial da internet, né? Em que, por essência, isso fosse uma alternativa, e eu vou dizer que nem sempre pelo menor preço, não, mas pela alternativa e segurança, ou o direito de escolher, o direito de determinar as experiências, o acesso, inclusive de poder, em determinado momento, falar, tá bom, se resolveu explorar, a gente tem aqui uma estrutura mínima que a gente vai fazer crescer. É exatamente a essência das plataformas blockchain. Se ele quiser quebrar ou mudar qualquer regra do que estava pré-estabelecido, tem que ter um consenso, né, da rede que participa para poder mudar. Então, a gente volta para aquela questão, né, da governança da democracia, mas, na verdade, focado na descentralização. E eles podem se juntar e ser grandes ou pequenos, a livre concorrência, na verdade, vai ajustando isso. Você falou assim, a Amazon tem 40% das clouds. Tomara que todo mundo chegue nesse ponto. Na verdade, a Amazon não é mais só uma empresa de delivery, né, de livros, não sei o quê. Tanto é que ela está agora com a Prime, que está vindo bater forte na Netflix, até tirou o CEO da Globoplay para assumir a Prime e, enfim, é uma empresa de dados. Na verdade, as food techs viraram empresa de dados. Domino's não é mais uma empresa de pizza, é uma empresa de dados. A McDonald's comprou uma empresa de Israel por $600 milhões, uma empresa de dados. Então, na verdade, o que a gente está falando é de uma revolução muito maior do que só o modelo de gestão ou de governança ou de formas de associação e de negócio, mas de formas da gente até monetizar ou enxergar que negócio é esse que a gente está fazendo. Então, acho que as startups elas nos ajudam a dar essa cutucada, né? Porque tem hora que a indústria, por exemplo, podia estar na frente, né, provocando isso. Às vezes a indústria fica refém, esperando alguma coisa acontecer para ela mudar. Se acomoda, né? Se acomoda. Então, aí, quando o Eduardo Diniz, no outro painel, né, que é o da Cicobi, falou, quando ele foi à China em 2017, ele falou, nossa, vai tudo mudar, e vai mesmo, né? Quer dizer, enquanto aqui, de repente, tem uma guerra de adquirentes, etc., lá na China é tudo no celular, no chat, não tem mais cartão, não tem mais... Então, assim, a gente tem que estar de olho, não é uma ameaça, a gente tem que estar de olho nos mercados
e principalmente na questão cultural, que é o que vale esse painel. Porque muitas das vezes, na hora que a gente fala assim, olha, mas tem o Impossible Foods, que é um hambúrguer vegetal, nós já temos a primeira food tech no Brasil, que é a Fazenda do Futuro com sêmola, mas, por outro lado, as próprias cadeias como o Spoleto, que já usa esse hambúrguer, falam assim, sabe o que eu queria, Lindália? Quando eles foram no Hack in Rio, o desafio do cluster de alimentação é como eu faço para que os pequenos produtores de orgânicos pudessem ser distribuídos para as nossas cadeias. Então, quer dizer, todo mundo a tendência é de from farm to table, mas a gente ainda não tem essa estrutura, essa infraestrutura, essa distribuição, esse arranjo produtivo organizado para isso. Até para um simples delivery, né, de produtos orgânicos, você ainda tem pequenas plataformas com pouca escala e pouca entrega, né? Então, assim, a cooperativa ela é forte como uma solução nesse sentido. Total, tinha que ter uma cooperativa de produtores orgânicos, de alimentação orgânica ou natural, assim, urgente. O Mercado Livre lançou agora esse mês um segmento próprio para negociação de produtos que sejam sustentáveis. Quer dizer, ele já enxergou isso e já fez acontecer. Eu queria fazer uma pergunta, veja eu fazendo a pergunta, mas foi a proposta feita, então, uma pergunta para o Abdu. A gente fala em descentralização em relação, por exemplo, a conteúdo, dados, etc. Né? E em relação a crédito, a gente vê esse ciclo de centralização, descentralização ao longo das décadas, dos séculos. E aí a gente teve esse ano, em 28 de abril, a criação da empresa simples de crédito, que, em pequeno resumo, nada mais é do que a possibilidade do particular, do humano, emprestar dinheiro a juros livres, podendo concorrer, portanto, com qualquer banco, porém destinando esse recurso a micro e pequena empresa, obrigatoriamente destinando a micro e pequena empresa para empréstimo, desconto de títulos e financiamento. Mas há uma descentralização forçada, porque a ESC, a empresa simples de crédito, só pode atuar dentro do seu município e dos municípios limítrofes. Então, me parece algo que vai muito na contramão da escalabilidade e, ao mesmo tempo, vai na mão da descentralização. E aí, a dúvida que eu tenho, a provocação, é de que maneira a cooperativa de plataforma poderia, se é que pode, ajudar que as empresas simples de crédito, melhor, se organizem organicamente para uma atuação global, e aí no país, evidentemente, levando em conta que a lei limita a sua atuação no município e nos municípios que com ela são limítrofes. E um ponto importante, esse segmento não é um segmento que necessariamente briga por taxa, mas ele briga pela concessão do crédito. A gente fala de pessoas, de micro e pequenos empresários, que têm dificuldade de acessar o crédito. Então, para ele ser 4%, 3%, não é talvez esse o maior desafio. O maior desafio dele é acessar o crédito. E a ESC vem para aproximar esse dinheiro dele de maneira lícita, permitindo que haja um capitalismo pulverizado. Qualquer um de nós possa ser um mini banco em si. Eu acho que você acabou de lançar um modelo de negócio interessante. Eu não conheço alguma assim, nesse sentido. A minha cabeça pensa em alguns. O que você tem, na verdade, o que eu acho que vai acabar acontecendo, né? As cooperativas, por hora, por conta da regulação, do próprio lógico de funcionamento, elas não podem ser ESCs, né? Mas vai acabar surgindo nesse processo, como elas são municipais, e às vezes não é tão simples encontrar, e aí você tem se você começa a inserir o custo de publicidade numa empresa deste tamaninho para poder acessar a disponibilização do crédito, você começa a elevar esse custo em muito. Então, talvez o que vai surgir são plataformas de match entre ESCs, ou seja, elas não emprestam dinheiro, elas só fazem um match entre quem quer emprestar e aquele que quer tomar o crédito. Bom, você tem duas opções, e aí é aí que entram as cooperativas de plataforma. Quais são as duas opções? Você pode fazer isso com alguém que vai intermediar e ganhar, tem o interesse de ganhar e de entrar na tua margem, e isso aumenta o custo, né? Ou você pode fazer isso com alguém que vai empreender com o único e exclusivo interesse de te entregar a melhor experiência pelo menor custo, que no caso seria a cooperativa, que é o único que empreende com o espírito de servir, não de obtenção do retorno pelo investimento. O investimento ele é todo para entrega, né, na ponta. Então, o que eu vejo como oportunidade das ESCs, dos empresários que estão nesse setor, é talvez organizar essa plataforma de match,
né, por meio de uma cooperativa. E aí o que você tem de vantagem? Bom, você tem a questão do empreendimento sem interesse de ganho, de avanço na tua margem, então você barateia isso, você democratiza mais ainda o processo. Você tem a vantagem de ter voto unitário, não importa qual é o teu tamanho, se você é uma micro ESC, se você está no teto da operação, você vai ter um voto, um único voto. Então, você passa por um processo muito mais democrático de decisão e talvez, como isso é sensível ao teu business, você não queira que alguém chegue, por exemplo, como algumas plataformas, e diga, olha, tua pizza hoje vale tanto, quer vender pela plataforma, vende, é nesse preço. Não quer saber do teu custo, não quer saber da tua necessidade, não quer saber de nada. E aí, como esses canais acabam criando um fluxo quase que de dependência, e geralmente o primeiro acaba determinando o mercado, você acaba ficando refém disso e sua margem pode ir embora numa plataforma do tipo. Essa é uma possibilidade que eu vejo. Eu queria aproveitar e pedir a vocês para fazer as perguntas de vocês também. Então, eu vou aqui dar continuidade. Tem alguma pergunta já aí? Pronta? Alguém? Opa, vamos lá. Se apresenta. Olá, boa tarde. Meu nome é Maíra e a minha pergunta é para todos, né, mas principalmente para o Abdu. As cooperativas de crédito sempre defendem a ideia do P2P. A gente viu o painel de ontem também. Todo mundo defendendo essa questão da transparência, da ética, do atendimento. E qual é a oportunidade que vocês veem desse atendimento ser diferenciado nessa questão toda tecnológica? Como que vai ser isso nesse atendimento P2P, que é de pessoas para pessoas, numa plataforma digital, né, no caso? Obrigada. Bom, agradeço pela pergunta, né? A questão primeiro são dois pontos, né? Se eu pegar a regulação hoje, a gente estava até conversando ontem sobre isso do Banco Central, ele não permite que as fintechs reguladas, né, dentro dos dois novos modelos, que é SD, eu sempre me enrolo, como é que é? SDP e SEP, né? Então, a CIP e SB, enfim, não permite que elas sejam cooperativas, tem de ser SA. Bom, mas eu estou falando de uma operação pessoa a pessoa, né? Estou falando de uma operação em que a plataforma, de novo, faz o match entre pessoas que querem emprestar e agrega ali, aporta ali algum compliance, aporta ali alguma segurança, alguma análise, tecnologia de análise de crédito, enfim. Como é que isso seria mais eficiente do ponto de vista da entrega para essas pessoas do maior resultado? Com alguém que empreendeu para obter margem, e até aí não tem crime nenhum nisso, é lógico, mas estou falando de eficiência maior da entrega para as pontas, ou com alguém que empreende para entregar serviço. Esse é talvez um ponto a se pensar. A regulação levou para as SAs, a gente acredita que deveria permitir cooperativas, e aí não são cooperativas tradicionais de crédito, tá? São cooperativas de plataforma, no modelo financeiro de plataforma para fazer o match. E aí, o que diferencia isso? Vai diferenciar tudo, inclusive a lógica de gestão, né, que eu acho que vai ser muito mais próximo de curadoria do que de gestão hierarquizada, por mais que tenha que cumprir alguns requisitos de compliance, de segurança, enfim. Esses são alguns pontos. Agora, o desafio, de novo, é capitalizar para entregar essa melhor tecnologia. Esse é, talvez, o maior desafio para o cooperativo de plataforma. Na medida em que as pessoas passam a acreditar, aí a gente entra nos rounds aí de doação, de participação futura em capital, e a cooperativa ela tem essa possibilidade, porque o capital ele não... é possibilidade e dificuldade, né? O capital em cooperativa ele não te garante retorno em razão do investimento, ele te garante retorno de serviço. Então, quando eu entro numa cooperativa, por exemplo, vou pegar uma cooperativa que existe aqui, Cooperativa dos Proprietários de Aeronave Particular por Tempo Compartilhado. Olha que maravilha, né? Vocês duvido que vocês conheciam. O pessoal tinha dinheiro, cada um tinha seu jatinho, helicóptero, não quero ter o meu não. Vamos dividir. Essas pessoas estão interessadas em aportar dinheiro para, com esse dinheiro aportado, receber lucro, ou estão interessadas em aportar dinheiro para ter o melhor serviço, a melhor experiência no uso e com o menor custo no uso dessas aeronaves? Letra B, elas querem o serviço. Então, na medida em que as pessoas começam a perceber
que é vantagem, elas vão fazer esse investimento. Agora, é um processo lento. Né? No agropecuário, hoje, no interior do Brasil, você propõe criar cooperativa, o pessoal vai em fila. Né? No crédito, hoje, muita gente já tem visto as vantagens, porque o negócio já desenvolveu. Agora, na questão no consumo a gente tem uma cooperativa em São Paulo, que é muito interessante, que é a COP, né? COP, pode procurar no site, fica no ABC, tem 1.800.000 sócios. 1.800.000 pessoas são sócios. De que eles são? Supermercados gigantescos, rede de farmácia, padaria. Eu tenho um amigo que compra lá, que mora na região, compra todo mês lá, gasta tudo, gasta lá o salário na COP, né? E esse ano ele recebeu R$ 2.300 de retorno. Então, imagina o supermercado te retornar o lucro que ele teria. Já de cara é um preço mais baixo, porque nas regiões onde a COP está, você não tem outro hipermercado que conseguiu concorrer. Agora, imagina te devolvendo isso, todo o lucro que ele te cobrou a mais ali, te devolvendo, né, no que ele ganharia. Então, consegue escalar na medida que as pessoas percebem essa vantagem. Então, esse talvez seja o nosso desafio. Né? Eu acho Como é que a gente faz para abrir uma cooperativa, então? Acho um bom negócio. Gente, eu tenho me dedicado aí a mapear, assim como o Pablo, acho que a gente se dá bem por causa disso. Eu gosto muito de pensar sobre oportunidades de negócio. E tem uma série de negócios que são muito mais eficientes como cooperativa. Esses dias eu precisei trabalhar num coworking por um tempo, né? Eu estava como conselheiro do CARF, aí não estava com o escritório, aí precisei trabalhar num coworking. Fui procurar. Aí me cobravam R$800 para trabalhar de 9 às 18 numa mesa que eu tinha que levar o computador, tinha que levar o telefone, só me dava um ponto de internet e se eu passasse da hora eu tinha que pagar. Aí eu olhei o espaço assim, contei mais ou menos, era meio andar, né? Eu falei, cara, isso aqui tem 120 pessoas mais ou menos enfiadas aqui. Esse meio andar tinha um outro andar alugando no mesmo prédio. R$5.000 por mês. Bom, se eu juntar essas 100 e poucas pessoas, eu monto um coworking muito mais interessante, com um custo muito mais barato se for uma cooperativa, porque eu não quero o coworking para investir e ganhar dinheiro ali, eu quero acessar na melhor condição, no melhor preço, né, com a melhor qualidade, enfim. O desafio é você encontrar as pessoas, dar match com as pessoas que querem fazer isso, que se interessam. O desafio é né? a cultura, né? É o mindset mesmo, é o nosso tema. Quer dizer, não adianta só você pensar em relação a menor custo, ou maior receita, ou o retorno que você vai ter. Mas qual o propósito pelo qual aquela cooperativa está sendo constituída e de que forma todos os cooperados podem usufruir melhor daquela organização, né? Só rapidamente, voltando ao interior, o interior é muito mais forte, essa cultura, do que a metrópole, do que acreditar, né? Você acredita e você vê que monta a pobreza muito rápido, seja de agropisos, seja de soja, seja de milho, seja de gado de corte, gado leiteiro, seja em Mato Grosso do Sul, seja no Uruguai, Rio Grande do Sul, fronteira do Uruguai. Você monta a cooperativa é muito rápido. Na metrópole já não é... essa confiança, há uma desconfiança, né? Não é tão forte como no interior do Brasil, né? E eu acho que é aí que entra a internet, porque ela resgata essa questão da credibilidade, né? Ela cria esse aspecto de credibilidade. Os negócios são baseados em compartilhamento de capacidades ociosas, compartilhamento de bens e principalmente em credibilidade. As pessoas recebem credibilidade, recebem aporte de outras. Então, se o Pablo vai lá e me dá 5 estrelinhas, o Pablo conhece esse setor. Então, se ele está dando 5 estrelas, é porque o cara realmente merece e tal. Então, a questão da internet ela acaba resgatando essa credibilidade. Agora, na pergunta que foi feita, me surge na cabeça a lógica, me perdoe, eu não peguei o seu nome, mas Maíra. Maíra, que é o seguinte, na medida em que eu jogo isso para a plataforma, o pessoa a pessoa, ele tem uma tendência de se perder, né? Essa essência pessoa a pessoa. Eu não sei se isso é um problema, é mudança de cultura.
né? Então, esperar que eu vá ao guichê da cooperativa de crédito e que a pessoa que me atende, a pessoa que eu conheço, que me conhece, que sabe de onde vem o meu dinheiro, onde é que está a minha dor, onde é que está o patrimônio que pode dar lastro àquela operação de crédito, essa relação interpessoal na plataforma ela vai embora. Ela vai para a lógica do rating bancário. Você é uma série de emaranhado de dados que dizem que você pode buscar tanto de crédito no limite tal, com risco XPTO, que é a lógica de pontuação do ser humano, que é diferente, por exemplo, do empréstimo pessoal, pessoa a pessoa, que existe desde a Idade Média, desde que o dinheiro passou a existir. A gente pega lá o Shylock do Mercador de Veneza, é o cara que emprestava na pessoalidade, tá? Na relação pessoal. E talvez aí a ESC ainda tenha esse P2P mencionado pela Maíra aí. Mas nos marketplaces continua sendo pessoa a pessoa, né? Quando você vai, né, pede um Get Ninja lá porque quebrou, né, teu banheiro, vai aparecer lá uma lista de bombeiros e, na verdade, ele vai na tua casa e você fica conhecendo ele. Se você pega um Singu, que é de manicures, no fundo você escolhe qual é a manicure e você tem uma relação com ela. Só mudou o meio, né? Porque antes o meio, de repente, era telefone discado, né? Ou era o site que você tinha que procurar o site da pessoa, e agora você está agrupando todos do mesmo nicho ou do mesmo segmento, você consegue acessar com mais facilidade. Acho que cria, inclusive, mercados para mais pessoas, né? Porque a manicure não precisa nem depender só do cabeleireiro, ela pode se colocar como profissional ali na plataforma e prestar um serviço direto para a pessoa. Acho que essa é a lógica. E assim, no meu ponto de vista, é tudo uma questão do consumidor sentir credibilidade. Então, você estava falando do rating e eu estava aqui pensando, quer dizer, a plataforma ela vai assumir, na verdade, um papel de chancelar mesmo, né? Seja aquela pessoa, aquele profissional, né? Exatamente. Quer dizer, né? Uma vez que eu aceito naquela plataforma aquele personagem para uma operação qualquer que seja compartilhada, eu estou dizendo que tenho garantias. De alguma forma, eu tenho que criar um método de filtro, né, de curadoria, como a Lindália falou, para poder a gente resguardar o consumidor final, quer dizer, o cliente final, e dar essa garantia, porque vai perder esse contato, essa coisa do meu amigo, né? Eu já trabalhei em mercado de crédito consignado, eu sei como é que é isso, que o cliente chega na loja, né? Putz, aquele atendente, porque aquele cara resolve o problema dele, dá uma taxa especial para ele. Não vai ser assim. Mas, de qualquer forma, cabe também a quem está concebendo a plataforma criar uma usabilidade e um momento de relação ali dentro, um fluxo do processo que crie uma intimidade maior e uma certeza dessa chancela, eu acredito, né? E tem um ponto interessante, que é o seguinte: se eu pego uma plataforma de uma SA no peer-to-peer, todo mundo é cliente. Agora, na cooperativa, todo mundo é sócio. Então, naturalmente, uma tendência, óbvio que pode falhar esse processo em razão de gestão, mas a tendência é que eu tenha uma análise, inclusive, bem maior e bem mais pessoalizada do que alguém que simplesmente entra, não é sócio, né? Porque esse cara pode ser presidente, né? Então, vai ter uma análise um pouco diferenciada se a plataforma for uma cooperativa. Você faz parte daquele time. Ele né? entra então, para ser dono, ele não bandeira. entra para ser só mais um cliente, né? Lembra da dupla qualidade? O cara é do cliente, mas ele também é dono. E ele vai participar da vida societária, ele vai votar, ele vai ser votado para diversos cargos aí que tiverem, dependendo da estrutura de gestão. Então, eu acho que isso talvez possa ser uma vantagem no longo prazo. O comprometimento é muito maior. Né? A responsabilidade dele, porque se é sócio, ele também tem responsabilidade, não é só o bônus, né? Então, tem todo esse processo diferenciado de análise de eu vou ingressar nessa plataforma ou não, eu vou ser aceito por ela ou não, né? E assim, eu acho que, só pegando um gancho no que você falou, eu acho que nem sempre cooperativa a gente vai porque é mais barato. Hoje eu tenho uma filha de 2 anos, né? E uma das minhas maiores preocupações é como dar uma educação adequada ao futuro dela. E eu já andei, hoje ela está numa crechezinha lá, que é boa até, mas eu já andei olhando várias escolas. E para mim, pelo menos na minha visão, uma educação adequada é aquela que dá o conteúdo regular, empreendedorismo e tecnologia. Me apontem uma escola que entrega isso.
não necessariamente encontrar outros pais que queiram montar essa mesma escola com essa mesma lógica de preparar essa criança para viver nesse futuro que a gente está vislumbrando que vai acontecer, é o mais barato. Mas talvez a cooperativa me viabilize o acesso e até a criação desse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é importante registrar isso. Assim, a gente costuma falar tem que ser o mais barato. Nem sempre é o mais barato. Talvez é o único, talvez é o melhor, talvez é aquele em que eu posso decidir, ou se eu quero montar lá um asilo, por exemplo, que é uma possibilidade, né? E eu quero definir que profissional vai cuidar daquele idoso que a mim é muito caro, que é importante na minha vida. Porque eu, sei lá, moro sozinho, não posso cuidar da minha avó, né? E aí eu preciso de alguém para cuidar. Eu não posso entregar a qualquer um. E aí, por mais caro que seja o asilo, eu não tenho qualquer ingerência sobre quem é aquela pessoa, qual é o histórico dela, se vai entrar alguém abusivo ou não, né? E numa cooperativa eu já passo a ter, de certa forma, alguma ingerência nesse processo. Então, nem sempre as escolhas são por preço, às vezes são por direito de participar, por democratização, por personalização do acesso. Isso vai se transferir para as plataformas também, né? Enquanto numa plataforma dessas grandes, aí, dessas bigs, estrelas da morte, aí, como alguns chamam, a gente tem impossibilidade de qualquer tipo de transparência, possibilidade de qualquer reclamação, se você não seguir os canais ali. Inclusive, você às vezes fala com máquina semanas até conseguir alguém que resolva o seu problema se ele sair daquela lista de problemas mapeados, né? E será que esse é o caminho? Enfim, e aí a gente tem brincado que para cada dessas estrelas da morte grandes que tem surgido, tem uma cooperativazinha Jedi surgindo no mundo para ser uma oposição, né? Esse ano a gente vai ter 2 grandes questões sobre cooperativa de plataforma. A primeira delas é o Hack in Rio. Vai ser a primeira vez no mundo que um hackathon desse porte trata de cooperativa de plataforma. Isso nunca aconteceu, né? E o segundo é que a gente vai ter um congresso em Nova York, em novembro, com o tema Quem é o Dono do Mundo, né? Esse é o tema, né? Se são as pessoas, se são as corporações. Quando a gente fala de novo da questão da pureza, da liberdade da internet, da democracia, onde virão representantes de cooperativas de plataforma do mundo inteiro. Já tem mais de 100 países representados nessa convenção. Então, a gente acredita que esse movimento ele tem tudo para crescer por todas essas coisas que a gente falou aqui. Maravilha. Vou puxar aqui, eu estava aguardando o gancho. Tá difícil hoje. Tá difícil puxar, que esse pessoal tá animado aí do palco. Mas vou puxar aqui 2 perguntas do pessoal do chat. Daniel Oliveira pergunta: Abdu, como podemos inovar no cooperativismo? Eu amplio a pergunta, eu acho que é bacana. Se vocês puderem dar a visão de vocês, a gente está tocando muito nesse ponto, e o Abdu falou de uma coisa muito interessante: não necessariamente o cooperativismo é a solução mais barata, e aí eu incluo o Pablo também na história, Lindália, idem, a Alex, né? Ok, como inovar no cooperativismo, e a segunda pergunta é como fomentar, como captar no cooperativismo, tá? E aí eu deixo para vocês. Abdu, acho que pode começar, e aí a gente abre. Primeiro ponto é o seguinte: inovação não necessariamente é tecnologia, né? É possível inovar sem ser tecnológico. E muitas vezes se esquece disso. Hoje a gente fica numa busca de inovação que tem que vir numa plataforma, num aplicativo, numa tecnologia nova. E às vezes a inovação só está num jeito diferente de fazer uma coisa que você fazia e que acaba sendo ali muito, muito bom e gera um mega resultado. Sei lá, você chega no McDonald's, tem N opções, aquilo gera uma fila desgraçada. Aí você vai lá no hambúrguer do Beco, tem 1, 2, 3. Pronto, todo mundo pega e sai feliz, né? O que tem de tecnologia nisso? Agora, é diferente. Então, acho que inovar é estar atento, acho que principalmente que as necessidades do cooperado, né? Não deixar ter uma distância muito grande entre o que a cooperativa precisa entregar, né? De fato, ao cooperado, o que ele precisa, que nem sempre às vezes é o que a cooperativa acha que ele precisa, né? E ficar focado nisso e ter quase que uma obsessão nesse sentido e estar sempre buscando isso. Eu acredito que vão ter 2 movimentos nesse processo. Quando a gente fala em transformação digital, né? Um movimento é a preparação para o digital. É você pegar empresas ou cooperativas do mundo físico aí que caminham para o digital.
Não é a mesma coisa de você pegar e fazer nascer uma empresa digital, ou uma cooperativa totalmente digital, como a gente falou. Provavelmente essa cooperativa ou essa empresa vem na lógica de curadoria, e essa empresa que se digitaliza, ela segue ainda dentro daquele processo burocrático, porque é difícil largar o hábito de gestão, controle, decisão, estruturas, né? E isso é um desafio, talvez, para a inovação. Eu acho que Abdu, é um caminho. Complementando você, na verdade, o maior desafio hoje é gente. Todas as empresas estão falando de transformação digital, de inovar, de criar aplicativo, sei lá o quê. E cadê os programadores, os desenvolvedores? Cadê o pessoal de design, de UX, de marketing digital? Hoje, no Brasil, já são 750 mil vagas em aberto, né, sem ter gente, né, qualificada para estar ali atuando. Então, chega num ponto que a gente tem que até mudar, né, nossos modelos educacionais, seja na escola técnica ou na universidade, e estimular, porque tem tanto curso gratuito, gente, na Udemy, na Coursera, até no MIT tem curso gratuito em português, e o pessoal não vai lá. Para que entendam que nós vamos ter que ser protagonistas de criadores desse novo mundo que a gente espera que seja melhor. Então, a gente vai precisar, para ter novas cooperativas, sejam elas digitalizadas, sejam elas que já criam plataformas digitais, né, de cooperativo, né, são as novas plataformas digitais de cooperativo, vai precisar de gente. Então, quem inova são as pessoas. Como eu falei no início, as tecnologias já existem. O que a gente tem é que se aproximar, né, ver para que são a melhor forma de usar aquilo, não usar a tecnologia só por usar, a melhor forma de você usar aquilo para gerar um melhor serviço, sim. Mas a minha maior preocupação hoje é como é que a gente desenvolve mais pessoas, né, para essa nova era de transformação digital. Você tem uma ideia, a gente falou tanto em blockchain, no Brasil só tem 700 programadores de blockchain. Então, se você quiser desenvolver... Foi a primeira entidade financeira a usar blockchain. Ó, viu? O Cicobi foi o primeiro. Então, se você quiser contratar, você vai contratar na Coreia, vai contratar na Índia, podia estar aqui, a gente formando nas nossas comunidades esses novos jovens prontos para criar essas novas plataformas digitais. Bom, eu vou procurar. Deixa eu só fazer um complemento, Felipe, um segundo, porque tinha uma segunda parte da pergunta que envolvia como captar, né, como trazer as pessoas para esse universo. Eu tenho uma confissão a fazer. Eu mês que vem completo 17 anos de docência em direito societário. Nessa escola aqui, dou aula desde 2006, se eu não estiver enganado. E o Abdu, que hoje é docente na casa também, foi meu aluno na pós-graduação aqui no IBMEC. E foi ele quem me apresentou esse universo. E foi ele quem apresentou esse universo para muitas pessoas que estão aqui hoje. Tá? Acho que aqui no palco, inclusive, para entender a amplitude disso. Eu não olhava para a cooperativa com esse olhar. Eu tive pouco contato. Eu fui atender, por exemplo, sociedades de práticos, né, que fazem manobra de navio, orientação de manobra de navio, na região amazônica. Na sociedade lá, fui descobrir uma cooperativa que atuava para eles e fui olhar o estatuto da cooperativa, o advogado que assinava como aquele que orientou a fundação e é o Abdu, né? Falei, cara, que coisa, lá em Belém do Pará e tal. Então, assim, não conhecia a cooperativa tal qual ela se apresenta hoje para mim. Então, acho que é informação. Isso que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, me parece ser um ambiente de captação, um ambiente de expansão, de visão, para que as pessoas possam entender que esse é um universo, que não é só a Unimed, que não é só o rural, que ele pode ser, como o Abdu outro dia falou, uma cooperativa para fazer uma espécie de Spotify, cooperativa de músicos, artistas e tal, só que mais barato, porque é deles para diretamente, sem... Existem mais... já centenas de cooperativas de plataforma no mundo. Tem algumas que têm destaque. Interessante, essa que o Pablo citou é maravilhosa, que é a Ressonante, né? Os músicos, por falta de transparência, acharem que falta transparência no Spotify, resolveram criar a plataforma deles e têm tirado as músicas do Spotify e botado lá no Ressonante, porque lá eles votam, lá eles têm acesso à informação, lá não tem algoritmo que esconde, ou não, pelo menos é o que eles pensam, né? Deles, se a música foi tocada 10, 20 vezes, 30 vezes... né? Eles têm o direito de definir como é a distribuição dos direitos autorais ali, em razão das mensalidades. Então, isso é um movimento que eu acredito que vai avançar. A gente aqui no Brasil tem para falar de captação, né? Cooperativas, elas têm capital variável. Então, eu posso chegar, eu acredito na ideia, que eu sou um músico, sei lá, famoso, e quero ter o nosso Ressonante aqui. Então, eu vou chegar lá e vou botar R$1 milhão. Pablo também é um músico,
mas não tão famoso ainda, vai botar R$10 mil. Isso é possível. Agora, o financiamento sai das pessoas, porque esse é o único modelo possível para as cooperativas hoje no Brasil. Nos Estados Unidos já é um pouco diferente. Eu posso ter a figura do sócio investidor. Então, são dois caminhos possíveis aqui. Ou as pessoas se conscientizam de que precisam de determinado serviço, que precisam controlar determinado serviço. Se, por exemplo, o pessoal da sociedade simples de crédito, né, fala, não, eu não vou deixar meus serviços de MET ficar numa plataforma que vai tomar minha margem. Eu vou montar uma cooperativa e vou ter controle disso, direito a um voto, porque o meu negócio não é usar a plataforma para MET, meu negócio é emprestar dinheiro. Então, eles têm que se conscientizar e botar o dinheiro. Esse é um caminho. O outro caminho já seria um misto disso se a gente mudasse a legislação e permitisse que tivesse sócio investidor, mas isso é uma discussão complicada, porque aí você vai ter, dentro do próprio cooperativismo, pessoas mais puristas que não querem saber disso, perde a essência. O projeto do Código Comercial da Câmara de 2011 e do Senado de 2013, ambos permitem cooperativas empresárias e não empresárias. Tem um embriãozinho lá. Mas... Isso porque ele não sabia nada de cooperativa. Né? O cara sabe muito de muita coisa. E é mais interessante, né, ouvindo vocês, quer dizer, o papo muito focado na parte, e é fundamental, esse painel é para isso mesmo, a parte de cooperativa de plataforma, etc. E a gente trouxe o Alex exatamente para dar esse contrabalanço, para entender como é que a Firjan encontra, né, se encontra, e principalmente a Sinditec se encontra dentro dessa estrutura. Quer dizer, Alex, qual é a posição, por exemplo, você como diretor de Sinditec, como é que você hoje, dentro da estrutura do sindicato, né, das empresas de tecnologia, em que muito provavelmente há muitas cooperativas também trabalhando, operando, qual é o approach da Firjan em relação a essas empresas e principalmente em relação ao futuro dessas empresas? Felipe, é total apoio, né? A gente, inclusive, já lança aqui, vamos fazer um debate também. Tá tão rico aqui o assunto, que eu já lanço aqui um convite para o IBMEC, a Ciscop lá, para a gente fazer um debate também lá sobre esse tema, né? A gente tem discutido isso há bastante tempo. E, como falando no início, é uma tendência, você não tem como voltar. Você vai avançar em cooperativas, ainda mais com o Open Bank 2020, vai explodir esse negócio, né? Então, assim, eu estou falando sério, vamos lançar um debate interno também, tá? Já está certo. Vamos em bando. Aceitamos o desafio. Porque está tão rico aqui, o debate não pode parar aqui. Acho que vai continuar aqui no 2.0 aqui, né? Debate 2.0. Tá, então é total apoio, sabe que não tem como voltar, vai se atualizar, né? Nesse novo, a gente chama de novo Brasil agora, pós-crise, né? Vamos dizer assim, pós-crise, tá? Todo mundo animado, e vamos ver 2020, desculpa, aí 2021. Está todo mundo torcendo para essas mudanças, né? E a cooperativa faz parte disso. A Cicobi é a grande parceira nossa lá, e serviços e produtos, e um monte de coisa oferecendo para todo mundo. Eu conheci lá dentro também, eu me tornei um cliente de uma cooperativa, porque é fantástico o projeto, né? Bacana. Eu tenho mais uma pergunta. Pessoal, plateia, vou fazer mais uma pergunta do chat. Ninguém está levantando a mão. Tem Alguém pergunta quer aí? fazer pergunta? Vou fazer a pergunta. Antes do chat, vocês vão perder para a internet? A Jéssica já me cobrou aqui duas. Vou fazer uma dela e passo para vocês. Pablo, tendo em vista o risco existente no oferecimento do crédito por S6, empresas simples de crédito, empréstimos para EPP, ME, MEI, quais são os meios legais de garantia desses valores emprestados? Muito obrigado, Jéssica, pela pergunta. Apesar da empresa simples de crédito não ser instituição financeira, porque a Lei Complementar 167 assim definiu, não pode usar sequer qualquer expressão que relacione a ESC a banco,
E a razão dessa exclusão do universo bancário é muito simples. É a proibição de captação de recursos da economia popular. A única coisa que de verdade separa a ESC das instituições financeiras tradicionais, além da proibição legal expressa, é, repito, a proibição de captação de recursos de terceiros. Ela tem que trabalhar com capital próprio. Nesse ponto, reside um risco enorme, porque muitas vezes é o capital de vida do próprio sujeito, é aquele dinheiro que ele juntou, aqueles 50 mil, 100 mil, que ele vai emprestar para pessoas que estão dentro do seu universo, do seu micro-universo. Com um detalhe, de micro não tem nada, tá? O teto de faturamento da ESC é de 4,1 milhões ano bruto de juros, tá? Que permite receber até R$400 mil mês de juros. Se eu estiver falando de empréstimo a 4%, por exemplo, eu imagino um capitalista com 10 milhões emprestando o seu capital todo e dentro do limite da ESC, 400 mil mês. É enorme esse universo. Então, aí a questão da garantia para a ESC também não ficou muito fora do ambiente bancário. A ESC pode se valer praticamente das mesmas garantias que as instituições financeiras tradicionais adotam, como a fiança do sócio, do tomador do crédito, a avalista nos títulos de crédito, a entrega de títulos em garantia, até porque também faz desconto de títulos num movimento melhor do que as factories, porque factoring cobra só o desconto do valor de face, para que possa, no caso de inadimplemento, cobrar juros simples, acho que cobra juros livremente. Pode ter alienação fiduciária de maquinários, de equipamentos, de automóveis, de aeronaves. Então, o universo da garantia para a empresa simples de crédito encontra a mesma amplitude que o sistema bancário tradicional hoje já tem. Agora, eu acho que a maior garantia é o P2P, da pergunta da Maíra, que é a pessoalidade. A ESC vai emprestar, essencialmente, pelo menos pela minha experiência inicial, para quem o dono conhece. Então, me parece que esse é o ambiente da ESC por enquanto. Eu não sei o que aconteceu, mas assim, entrou uma luz. Do além. Estamos iluminados. Eu acho que é exatamente isso. Subiu a energia, pum, acendeu sozinha. Porque ninguém sabe. Projetor. Ninguém sabe ainda aonde está, mas vamos lá. Vai funcionar e a gente já vai encontrar aqui o interruptor. Vamos lá. Luiz vai fazer uma pergunta aqui. Bom, é mais uma experiência. Quando eu era diretor executivo de banco, eu recebia todo dia de manhã um Sisbacen, mandava para mim. Aí todo dia de manhã eu via um monte de cooperativa quebrou, um monte de cooperativa nasceu, um monte de cooperativa... Como eu era executivo do banco, meu sonho era ter um banco. Falei, vou ter banco não, vou abrir uma cooperativa. Mas como é que pode, né? Sempre fechando, sempre abrindo, eu tentando entender. Aí eu fui analisar o mercado. Analisando o mercado, você vê que o Brasil origina crédito 3, 4... Naquela época era 5% via cooperativa. E em qualquer lugar no mundo, qualquer nível de crédito, era quase 40%. Eu não chamo nem muito cooperativa, mas qualquer movimento organizado podia estar dentro desse bolo. Mas quando eu fui analisar, eu estou vendo que hoje amadureceu muito a questão da cooperativa, tanto que nós estamos aqui conversando exaustivamente. Eu colocaria, porque eu faço um movimento de hubs, de movimento consolidados, dentro de setoriais temáticos, e eu chamo uma atenção que serve para a cooperativa. A governança. Não é a governança legal. A governança já é legal. Ela já tem o seu propósito muito bem estabelecido. O Banco Central coloca essa regra. É o propósito da governança. Muita gente abre... A Lindália falou assim, vou abrir uma cooperativa. Ela pensou, né? Algo assim. Mas a cooperativa ela tem as vantagens dela e tem as governanças dela. A maior governança dela é o próprio propósito dela. Você abre uma cooperativa de agricultura. Você vai dar um marketplace, você vai dar os melhores fornecedores, um contador único para todo mundo, um plano de saúde para todo mundo. Quer dizer, criar uma comunidade de fornecedores ou de serviços ou de produtos que abasteça a cooperativa como um todo. E outra coisa que eu também coloco como observação nas cooperativas que não deram certo dentro dessa mesma observação é que, geralmente, quem liderava a cooperativa era o maior empresário local. E deveria ter uma terceirização desse propósito. Quer dizer o seguinte, algum executivo totalmente independente da questão local. Então, eu via que dentro desse amadurecimento, que eu acho que isso está acontecendo hoje, você olhar os movimentos organizados, olhando
dentro da governança, dentro do propósito, claro, porque os benefícios são óbvios, mas olhar o propósito da cooperativa, que é para abastecer, quando alguém entrar com alguma empresa daquela face lá da cooperativa, está entrando com risco no setor, não com risco no empresário em si. Quer dizer, isso é uma cooperativa olhando o cooperativado. Então, acho que a governança é uma coisa muito importante na cooperativa. Quer dizer, e eu acho que as cooperativas que deram certo, que você pega o Rabobank, que é o único banco no mundo que tenha os 3 AAA pelas 3 agências. Quer dizer, governança terceirizada, quer dizer, pode até ter conselhos, tudo isso, mas eu acho que a governança é uma coisa muito importante para a gente entender o propósito dela. Acho que é bem-vindo o comentário, acho que é maravilhoso. Provavelmente você viu isso antes de 99, no máximo até 2002. Isso tudo mudou hoje bastante. As cooperativas elas têm se organizado em sistemas. Então, hoje eu tenho Cicobi, Sicredi, Unicred, Ailus, Ciscred, Cressol, todo mundo se organiza em sistema. E a governança tem sido uma obsessão. Hoje, já por força normativa, o Banco Central cindiu a governança técnica, né, da governança estratégico-política. Então, isso acabou gerando uma melhoria. A mesma coisa acontecendo na saúde suplementar. Outros setores, isso é opcional, mas tem crescido. O caso, por exemplo, da Coamo, uma das maiores operadoras de agrobusiness aqui da América Latina, né, tem uma mega estrutura de governança, de compliance, enfim, isso é um processo natural. As cooperativas hoje elas tendem a ser mais seguras. E de 99 para cá o que mudou foi o nascimento do Sescop, né, que é o S do cooperativismo, a entidade do sistema S, que cuida da formação, da gestão e pesquisa. A gente está aqui cuidando desse processo educacional com 2 objetivos, né, que é comunicar para as cooperativas o que está rolando no mercado de fintechs e também comunicar para vocês, para a sociedade em geral que participou, para o alunado, para aqueles que vieram aqui hoje, que o cooperativismo existe, que mudou, que está organizado, né? Então o Sescop tem exercido esse papel e a governança também é um processo que a gente participa e tem atuado com muita ênfase. A gente hoje vai fazer parte do INEX, vai ser, é o primeiro, não é não? Depois do BMEC, acho que a gente é o primeiro, que é justamente para desenvolver pesquisas voltadas. Eu acho que vocês vieram antes do BMEC, eu estou na dúvida. Antes, né? Pois é. Não, vou deixar o BMEC vir primeiro. Bom, mas o fato é esse. A gente quer desenvolver pesquisas, quer aproximar a universidade desse processo, quer cada vez mais melhorar e criar metodologias que garantam segurança para o investimento das pessoas, porque apesar de a gente ter o espírito de serviço ali, as pessoas entram para ser cliente, para ser fornecedor, né? Elas botam algum dinheiro e elas têm expectativas de que aquele serviço funcione. Então, esse cenário que você narrou, ele provavelmente antes do Recop, antes de 99 aí, porque recentemente as cooperativas não quebram mais, elas são incorporadas por outras que evitam isso, que é para evitar prejuízo. E mesmo que elas quebrem, ainda tem o FGCOP que, como a gente falou, elevou de todo o mercado de 60 mil de garantia por CPF para 250 mil. Né? Então, é bem mais seguro. Vou agradecer a participação de vocês. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar o painel. Pablo, Abdul, Lindália, Alex, muito obrigada. Eu acho que deu para esclarecer bastante coisa e criar mais dúvidas, né? Para a gente pesquisar e trabalhar e tentar entender melhor. O objetivo era esse, né? Então acho que foi cumprido. Saímos todos com minhocas na cabeça para poder trabalhar melhor essa tendência, né? Que também é uma oportunidade para todo mundo. Eu só queria agradecer enormemente as 5 cabeças incríveis que a gente conseguiu mais uma vez colocar no palco do BMEC, hoje aqui no BMEC Rio, finalizando o segundo painel, um painel sobre fintechs e cooperativas de plataforma, impacto no mindset sociocultural. A gente abordou muito assunto.
A gente, provavelmente, mais uns 2 dias a gente vai ter um resumo de todo esse conteúdo, mas, lembrando, pessoal de casa, pessoal aqui, todo esse conteúdo de todos os painéis estão gravados e são disponibilizados gratuitamente no link de acesso da página do YouTube da Liberta IBMEC, tá? Posso só fazer claro 3 convites, assim? Por favor. O primeiro deles é o seguinte: a gente tratou aqui, ao longo desses 2 dias, muito de educação financeira na essência, né? E o Sescop ele tem um curso de educação financeira gratuito para todos que quiserem. É só acessar lá em www.rio.cop. Procura o Coopera Finanças, a gente está com ele disponível só esse mês. Quem dá a aula é a Miriam Lund, que é uma das planejadoras financeiras mais badaladas aí do Brasil e é cooperativista. Esse é um primeiro recado. O segundo é convidá-los todos para estar no Hack in Rio, né? Participar desse evento que é, para a nossa cidade, algo essencial, assim, tem uma série de inovações e vai ser a primeira vez que a gente vai falar de cooperativismo de plataforma num hackathon desse porte. E, por último, que vivenciem o IBMEC. Assim, eu sou um exemplo do quanto isso aqui é uma casa de oportunidades. Tá? Eu fui aluno da primeira turma do LLM de Direito Tributário e professor da segunda. Né? Então, são muitas as oportunidades aqui que essa casa disponibiliza. Fora que, de fato, eu dou aula em outras universidades, mas essa é diferente. É diferente. Em termos de entrega de conteúdo de negócios, eu acho que o Pablo deve ter um sentimento também parecido. É diferente. Então, convido aqueles que são de cooperativa a estar aqui e esse ano, se Deus quiser, a gente vai estreitar mais a nossa parceria aí com alguns projetos de educação, estão no forno, né? Estamos aí. Estão saindo, está apitando já a pressão da panela, mas está dentro, em breve a gente vai estar divulgando também todos essas novidades da parceria Sescop e IBMEC. Eu gostaria de presenteá-los. Mais alguém? Palavra final? Alguém gostaria? Porque agora eu vou distribuir, então, o Globo de Prata, né? O nosso troféu. Sobe o som, DJ. Nosso troféu. É, na verdade, uma lembrança eterna da parceria. Vocês são parceiros fundadores do Inext. Pablo, muito obrigado. Maravilha, obrigado.